Arro, mulheres! Bom dia para quem tá no bom dia. Boa tarde, boa noite. Deixa eu me ajeitar aqui minha nave. Arro, mulheres! Na reta final aqui para mudança, né? E mais uma viajandinha, minha última viagem para São José dos Campos, para resolver as últimas coisitas que eu tenho para resolver. E quero falar para vocês sobre o que eu estava conversando com vocês ontem na live. Gente, tem tanta barreira que caiu na estrada com as últimas chuvas, mas é uma coisa assim impressionante. Eu moro aqui há 6 anos, eu nunca vi isso, mas são extensões assim longas de barreira, tanto de São Francisco Xavier para Monteiro Lobato, quanto de Monteiro Lobato para São José dos Campos. Então eu estava refletindo sobre como nós fomos condicionadas a ficarmos rodando nas situações, num andar sem consciência. Deixa eu organizar aqui os meus pensamentos, as minhas palavras, para passar para vocês o que eu quero passar. Por exemplo, quando as pessoas me procuram, elas querem resolver um problema, não é isso? Carla, eu quero fazer constelação para resolver um problema. Então a pessoa, por exemplo, faz uma constelação e digamos que ali ela encontrou a solução, o campo encontrou a solução, as almas das pessoas da família foram para os seus lugares e essa pessoa teve uma abertura naquele problema, né? Então, por exemplo, tem gente que me procura porque quer vender um imóvel e não está conseguindo. Aí a gente faz uma constelação, 20 dias depois o imóvel vende. Nesse ano de 2023, eu constelei 3 mulheres que queriam se relacionar e não conseguiam. Uma delas já estava com 30 e poucos anos e ela falou: Carla, eu nunca me relacionei, ainda sou virgem, nunca me relacionei. Ela fez uma constelação comigo e 2 meses depois ela me mandou uma fotografia, ela com o noivo e queria casar na semana seguinte. Se casou, está casada. Então, uau, né? Bom, ok, então a pessoa fez uma constelação. Em 99% dos casos, uma constelação resolve, tá? Das que eu faço, a pessoa faz e vai embora, nunca mais aparece na minha vida, porque ela resolveu o problema. Agora é o seguinte, digamos que essa pessoa não tenha consciência, como é o caso da maioria das pessoas. Então ela veio com uma queixa, ela resolveu um problema e ela foi embora com aquele problema resolvido, mas ela não tem consciência. O que vai acontecer? Daqui a pouco ela vai estar com outro problema. Um problema de saúde, um problema de dinheiro, o problema que o carro quebrou, o problema que o marido foi embora, o problema que ela parou de gostar daquele marido que ela se casou, que quando ela fez a constelação, que queria um relacionamento. Né?
Então, quando eu falo para vocês que a gente precisa de um caminho sério de autoconhecimento, que é para despertar a consciência e a gente alargar os nossos conhecimentos e principalmente o autoconhecimento, para que a gente neutralize as nossas emoções e não reaja mais segundo a nossa ancestralidade e segundo as nossas crenças e paradigmas. E aí você não vai ter mais problema na sua vida. Não vai ter mais nenhum problema. É totalmente diferente, gente. Então, para a pessoa entender isso, como que a gente não tem mais problema na nossa vida? Como que é isso, Carla? Eu não consigo entender isso. Como que a vida é cheia de problema? A vida é cheia de problema quando você está vivendo dentro de uma bolha condicionada, que você aprendeu a pensar, a sentir e a fazer de determinadas maneiras. Essas maneiras, elas têm pontos de vistas, que têm generalizações, têm apegos, têm rejeições, tem restrições, tem uma quantidade muito acentuada de certo, errado, bom e mal. E você reage o tempo todo às situações, né? Por exemplo, imagina que você teve 2 relacionamentos com homens que te magoaram. Tá? E agora você conhece um terceiro homem, que é um homem bacana, muito legal, que te trata muito bem. O que você vai fazer? Você vai maltratar ele. Por quê? Porque você vai reagir àqueles 2 homens que ainda estão dentro de você, nas suas feridas. Então, isso é condicionamento aprendido, experienciado e reproduzido e repetido. Né? Por exemplo, um outro exemplo, eu tô aqui na estrada atrás de um carro que para meu gosto está muito lento. Se eu tiver com pensamento condicionado, eu vou começar a ficar irritada e a minha irritação pode gerar uma ultrapassagem perigosa. Então, o que está gerando uma ação? Não é a consciência, é a programação. Qual é a programação? De irritabilidade, falta de paciência. Aí digamos que eu comece a xingar dentro, aí já entra em outra história aqui, né? E qual é a história real e verdadeira? A pessoa está andando devagar, numa pista que ela poderia pisar um pouquinho mais, né? Mas eu vou olhar o óbvio, né? A pista, o histórico aqui da pista, são muitas barreiras que caíram. A pessoa às vezes não é uma pessoa que conhece essa estrada como eu conheço, né? Então, quando eu começo a olhar a situação com clareza, isso você pode fazer em tudo na sua vida, no teu trabalho, com teu marido, com teu filho, com teu, né? Com teu dinheiro. Ver o óbvio, que é, você só vai ver o óbvio das coisas se você estiver acordada, se você estiver desperta. Desperta, você está presente, você não está
entrando nas memórias e entrando nas emoções. Então, assim, aqui não tem emoção nenhuma. Eu tô aqui atrás do carro e tô vivendo o momento presente aqui. Eu posso me perguntar, como pode melhorar? O que é possível aqui que eu não concebia? Né? Como pode melhorar? Como pode melhorar? E aguardo no mesmo estado interior que eu estava e que eu estou, presente, neutra. Agora, vamos dar um exemplo, por exemplo, de vida financeira, né? Que para mim, gente, é um dos maiores problemas da humanidade, a vida financeira e a vida de relacionamento afetivo. A pessoa tá com dívida no banco, né? Tá com dívida no banco. Aí ela vai num lugar que tem lá os amigos e tal, e ela vê uma amiga que tá com uma roupa lá diferente, sei lá o quê. E ela fica e vê que o amigo deu mais atenção para outra moça. Aí ela já vai misturar tudo, as emoções dela, as percepções dela, e ela vai no shopping e vai querer comprar uma roupa lá que ela possa chamar a atenção do amigo, da pessoa que ela tá afim, sei lá. Tá? Então você vê, a pessoa foi levada pela emoção do ciúme e não pela consciência. Pela consciência, ela não compraria, porque se ela está endividada, o que ela tem que fazer? Parar de comprar e começar a pagar as contas dela. Né? Então, quando a gente está na vida querendo apenas resolver problemas, a gente vai ficar a vida inteira resolvendo problemas, gente. Resolve um probleminha aqui, resolve um problemão ali, aí outro probleminha pequenininho ali, aí outra coisinha ali, outra coisinha ali, outra coisinha. E não acaba. É diferente de você despertar a consciência, de você estar num processo de ascensão, onde você não se identifica mais com as memórias e você passa a ver as coisas com clareza. Você não tem mais apegos. Você não tem mais rejeições. Não tem mais reações. Já percebeu a mente da gente como ela tá sempre assim, armada para reagir quando uma outra pessoa fala alguma coisa, né? Por exemplo, você tá com problema no trabalho. Aí quando você vai para o seu trabalho, a sua mente ela já está toda estruturada, com todas aquelas imagens. Como se aquilo fosse algo fixo. E não é fixo, é totalmente moldável à sua mudança interior. Né? Eu contei uma vez para vocês que lá, gente, no ano de 2001, quando eu comecei a fazer sabonete, eu comecei a deixar consignado uns sabonetes numa determinada loja. E aí eu ia toda semana nessa loja, recolocar, repor, né? E receber dinheiro e tal. E o senhor, o homem que me atendia, teve um dia que eu fui lá e eu achei ele tão seco, tão assim fechado, aí da próxima vez também. Aí eu comecei a pensar, pô, que cara estranho. Eu chego lá, dou um bom dia, sorridente, o cara todo fechadão, meio assim, ó, tá com problema. E aí quando eu estava indo para a loja, essa loja novamente, eu me percebi que eu já tinha um pouco de presença naquela época, né? Já estava com o meu eu observador atento aos meus pensamentos, estava começando um trabalho de autodesenvolvimento, mas já tinha uma certa percepção de mim mesmo. Então, quando eu estava caminhando para lá, estava indo a pé, que naquela época eu estava sem carro, e aí eu percebia
que eu tava pensando assim, já vou chegar na loja, o cara vai estar com aquela cara de, que a gente fala de CU, né? Assim mesmo que eu pensei, né? Chegar lá com aquela cara, não sei. Aí eu falei assim, Carla, olha a imagem que você está criando para a sua realidade. Como seria se você imaginasse agora que você vai chegar na loja e ele vai te olhar nos olhos e vai sorrir, vai te dar um bom dia. E você vai sorrir para ele, vai dar um bom dia para ele. E ele vai te tratar muito bem. E você bem a ele. Como seria? E eu comecei a criar essa imagem e quando eu tava andando, né, levando a bolsa de sabonete, eu comecei a respirar, a oxigenar essa imagem. E eu cheguei na loja e foi exatamente isso que aconteceu. O homem me deu um largo sorriso de bom dia e eu falei, uau! Naquela época eu não usava o uau. Pensei outra coisa. Eu falei, uau! Uau! Eu acabei de criar, de cocriar uma realidade escolhida. Eu acabei de criar uma realidade escolhida. Né? Acabei de criar. Aí você tá lá no teu trabalho e você tem todas aquelas imagens já cristalizadas dentro de você. Que eu vou chegar lá, que o meu patrão é isso, que a outra é isso, que a fulana é isso, que o outro é fofoqueiro, que... Entendeu? Então, esse bloco de informações você precisa destruir, descriar. E o que acontece, gente? Quando eu falo para vocês do Círculo de Mulheres, o Círculo Terapeutas de Mulheres, que é o trabalho que a gente vai começar agora dia 16 de março, não é só para vender um curso, não. Porque esse trabalho, se vocês já fizeram as contas, já pega lá o curso, o valor do curso, a quantidade de aulas ao vivo. Não é um curso que eu gravei e joguei lá para vocês eternamente e o negócio fica gerando dinheiro, não. Eu estou lá todo sábado de manhã com vocês. Eu estou no WhatsApp a semana inteira com vocês. Né? Vai lá fazer as contas de terapia. Quanto que custaria de curso, de autoconhecimento, de tudo que você vai receber de uma pessoa que faz acontecer. Então, quando eu falo para vocês que é necessário um autoconhecimento grande para a gente sair dessa vidinha medíocre que a gente se meteu, né? É porque precisa mesmo. Precisa. E precisa de continuidade. Continuidade. Não é uma coisa que você vai fazer no final de semana. Eu faço trabalhos de final de semana. Eu faço cerimônia espiritual de um final de semana. Eu ofereço workshops de um dia inteiro. É maravilhoso? Transforma. Mas uma coisa é você pegar uma maleta de conhecimentos. E outra coisa é você caminhar milhas com aquela maleta, usufruindo e utilizando, ou melhor, utilizando e usufruindo. É diferente. Que mudar é fácil. Permanecer na mudança é um desafio. Compreenderam? Então, não deixa passar, gente. Mulheres, não deixem passar. Vejam a pessoa que eu era e que eu sou hoje. Vejam as conquistas que eu fiz na minha vida. E não são conquistas egóicas de eu estar aqui para vocês parecendo com a Barbie. Compreendeu? Eu tô parecida comigo mesma. Cada dia que passa, eu tô mais livre, né? Eu vou ver se eu edito um pedacinho. Eu tenho que achar onde está esse vídeo dessa aula que eu dei
do Ascensão e Prosperidade, que eu falei para as pessoas o seguinte, isso foi mais ou menos há uns 2 meses atrás, que eu estava lá atrás no meu jardim, onde tem a ducha e a fogueira das cerimônias, né? E eu estava tomando banho de sol, naquela cadeira espreguiçadeira maravilhosa, estava tomando banho de sol, estava totalmente presente, com a mente totalmente silenciosa e esvaziada, e eu pensei assim, nossa, eu me sinto livre. Eu me sinto livre porque eu não tenho problema nenhum, zero, porque eu não entro nos problemas, porque a gente é que entra nos problemas. Daqui a pouco eu vou explicar. Então eu estava pensando, não tenho problema nenhum, zero, estou completamente acordada e presente. Eu estou aqui sentindo a brisa no meu rosto, sentindo o calor do sol, ouvindo o passarinho cantar, plena, com abundância e prosperidade. E eu sou uma pessoa livre. Eu sou uma mulher livre. Não estou presa a ninguém e a nada e a nenhum lugar. Não devo nada para ninguém. Zero. E não tenho nenhum tipo de preocupação. Eu estou aqui totalmente esvaziada. Não tenho nenhum tipo de preocupação. Aí o ápice foi. E nem tenho a preocupação que o sol vai envelhecer a minha pele. Por isso eu estou livre. Esse é o ponto alto. Porque o envelhecimento é algo natural e essencial e necessário. Então, realmente eu estou livre. Eu estou livre de verdade. Então, é esse convite que eu faço para vocês. Não é ficar resolvendo probleminha. Isso aí é coisa de galinha, sabia? Galinha que vive no galinheiro recebendo milho e tá feliz. E fica... Eu tô convidando vocês a serem águias. Águias. Ou tigres. Não é ficar dentro de um galinheiro preso, que acorda de manhã, fica tudo ali, daqui a pouco é abatida e vai para a panela, ou é abatida e vai para o despacho. Não é isso, gente. O que aconteceu? As pessoas estão tão condicionadas em fórmulas digitais para comprarem curso, que eu não uso linguagem hipnótica para vender meus cursos. Eu não uso linguagem persuasiva para vender meus cursos. Entendeu? Porque eu não estou querendo vender para você uma coisa que você não vai usar. Você já comprou um curso que quando você viu, você estava comprando, não sabia nem porquê? Então, eu também já comprei. Eu já comprei. Que eu nem abri até hoje, eu nunca abri. Por quê? Linguagem para mente inconsciente. Que quando você vê, o seu corpo já foi. Né? Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso. E façam a conta. Façam a conta do quanto que custa durante 11 meses vocês receberem conhecimentos desse calibre que eu trago para vocês. E que não é só conhecimento, é frequência, é energia. Entendeu? É frequência e energia. Para não perder, gente, essa oportunidade. Para parar de ficar subindo em pau de sebo. Parar de ficar rodando, resolve aqui, resolve ali, resolve acolá, e resolve não sei o que, resolve não sei o que. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma moça
que eu tenho que até ouvir novamente para falar mais a fundo, que parte eu já esqueci. Mas era mais ou menos, mais um pouco das mensagens que eu recebo. Carla, a minha vida tá toda amarrada. Toda amarrada. Eu tô com problema financeiro, eu tô com problema no meu relacionamento, eu tô com problema no meu filho, eu tô com problema no meu trabalho. Gente. Aí eu falei com ela, olha, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Que é esse vídeo aqui serve, que é ficar rodando, resolvendo problemas e não acessa e não desperta a consciência. Se você não despertar a consciência, você nunca vai sair da Matrix. Nunca vai sair da Matrix. Você sabia que na minha casa não tem remédio nem para dor de cabeça? Porque eu não tenho dor de cabeça. Olha a metáfora. Eu não tenho dor de cabeça. O que é dor de cabeça? É problema. É frustração. É alimentação errada. Vocês sabiam que eu estou fazendo uma alimentação já coerente para estar com força no dia da minha mudança? Que eu vou viajar 9 horas de carro, né? Com os 3 cães. E eu tenho que estar antenada, tem que estar forte. Meu corpo tem que estar esperto. Então eu não tô... não, eu fiquei... não! Eu já tô dias antes me preparando. Né? A vez que eu fui lá ver a casa, eu fiz a viagem era uma viagem para ser de 9 horas, eu fiz em 7 horas e meia. Eu parei 2 vezes só. Eu tomei um café. Eu saí 1h da manhã, cheguei lá 8h30 da manhã. Eu tomei um café na madrugada. Se eu não tivesse me preparado, eu teria parado 4 vezes, eu ia tomar 4 cafés. Então isso é ter consciência, isso é sair da Matrix, é você viver num novo mundo, viver num universo paralelo, gente. Então a Terra, ela tem várias paralelas, várias terras paralelas. Tem a paralela que só tem problema porque as pessoas que estão vivendo ali estão reagindo o tempo todo, estão generalizando o tempo todo, estão cheias de apego, cheias de emoção, cheias de raiva, cheias de mazela. E tem inúmeras outras paralelas. E tem também a paralela da 5ª dimensão, que você não vive mais problema, porque você não entra no problema. Você não entra no problema. Você não entra no problema. Entendeu? Vocês querem um exemplo de não entrar no problema? Por exemplo, no outro dia, já tem um tempo, um casal conhecido meu comentou lá que o marido estava com problema, não sei, né? Aí eu falei, ué, mas por que não faz um escaldapé? O escaldapé vai aliviar a perna da pessoa, não sei. A mulher falou, é porque eu não tenho uma bacia. Então eu vou comprar a bacia. Boa ideia do hospital. Aí eu desliguei a mensagem, aí eu pensei assim, pô, como que a pessoa tá com problema na perna há meses e não tem uma bacia para fazer um escaldapé? E a mulher, né, não comprou. Aí eu comecei a entrar naquilo. Aí eu falei, Carla, sai. Ui! Começou a colar, igual chiclete. Sai disso. Você vai entrar no problema das pessoas? Você vai começar a julgar? Né? Então elas estão ali, elas se merecem, elas se combinam. Tá uma precisando da outra ali energeticamente.
Então, o outro que tá lá com dor na perna precisa daquela mulher que não comprou a bacia para ele. E a mulher que não comprou a bacia precisa de ver o outro doente lá. Então, cada um tem seu histórico, tem sua ancestralidade, tem seu campo. Você vai se meter nisso, Carla? Não, eu não vou me meter. Aí eu neutralizei completamente. Neutralizei. E voltei à minha frequência, à minha presença. E não entrei no problema. Porque o problema, gente, a gente entra se quiser. Ou seja, a gente entra se não tiver consciência. Se você não tiver consciência, então, me diga o que você faz no seu dia a dia, na sua vida. O tempo todo você fica entrando no problema. Você entra no problema até da pessoa lá do Instagram que você não conhece. Entenderam? Aí entra no problema da sogra, entra no problema do marido, entra no problema de não sei o que, de não sei quem lá. Uau, gente. O El, né? Nesse caso é o El. O El. Então a gente vai ficar rodando no mesmo lugar. No mesmo lugar. Aí o que você faz na sua vida? Você faz receber o seu salário, receber o seu dinheiro, gasta tudo, faz mais dívida. Aí você tira férias, passeia um pouco, vai em lugar novo, vê coisa nova. Não aproveita nada porque o tempo todo você tá tirando foto para botar no Instagram. O tempo todo. É só você olhar para sua mente como que ela já tá configurada e condicionada. Tudo que você vê, você já quer fotografar para botar lá. Não é assim? Você não faz mais nada que você não queira fotografar e botar no negócio. Eu tive uma amiga, ela já morreu. Ela fez uma viagem uma vez e ela tirou 3.000 fotos. 3.000 fotos. A viagem foi uma viagem de 8 dias. Ela tirou 3.000 fotos. Eu considero isso uma doença, né? Considero uma distorção enorme. Muitas vezes eu vivo momentos maravilhosos na minha vida e na minha casa. E eu penso em pegar o celular e tirar uma foto, filmar, e eu falo, Carla, volta para a presença. Isso aqui é seu, é só seu. Aproveita isso. Então, se vocês pararem para pensar a quantidade de condicionamento que a gente está submetido e que isso foi criado pelos grandes poderes que criaram a Matrix e as estratégias para a sustentação dela, e quem sustenta a Matrix somos nós. Por exemplo, a maioria dos relacionamentos que a gente constrói afetivos, eles não se baseiam em amor. Eles se baseiam em frustração, em status, em medo de ficar sozinha, em medo de não ter o que comer, em medo de não conseguir realizar algo porque está sozinha. Então a gente vai
se relacionar. Isso tudo, gente, funciona de uma forma tão inconsciente que a pessoa não percebe. Ela vai perceber anos depois e fala assim: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? Por exemplo, o meu primeiro casamento, que eu me casei com 20 anos, eu tinha uma intuição muito forte assim: Carla, não casa. Eu ouvia uma voz dentro de mim. Uma voz feminina falando: Carla, não casa com ele. Só namora. Ele é um bom homem para você namorar. Não casa. E essa voz foi tão forte que eu fui falar com o meu noivo. Falei: olha, eu tava pensando bem, mas gente, eu tinha 20 anos. A pessoa que tem 20 anos não tem nenhuma maturidade, né? Ou se hoje em dia tem, se a pessoa é mais iluminadinha, tem, né? Mas eu não era. E aí, eu falei com ele, eu falei: não vamos casar não, vamos só namorar, vamos ficar assim como a gente tá tão bom, vamos esperar mais. E ele começou a chorar, ele teve uma crise de choro e disse: então você não me ama? Então, e eu fiquei com pena. E eu casei por pena. Eu não casei por amor. Eu casei por pena. E eu fiquei 11 anos casada, num péssimo casamento. Pra mim e pra ele. Entendeu? Porque quando você faz um péssimo casamento, você tá criando essa condição pra outra pessoa também, não é só pra você. Tem muita gente que fala assim: eu quero me separar, mas eu tenho pena dele. Pena dele? Dê a liberdade para ele ser amado de verdade por uma outra mulher. Uau, né, gente? Uau. Uau. Compreendeu? Uau. Né? Ai, lá. Cheguei no posto. Gente, agora quando eu estiver morando na praia, não vai ter mais viajandinha? Ui, acho que não, né? Vai ser outra coisa, outro formato. A gente vai ter que desapegar da viajandinha, porque lá as coisas são muito próximas umas das outras. Eu não preciso viajar tanto, né? E tem trânsito. Com muito trânsito não dá pra ficar gravando, não. Mas eu percebo, gente, eu sinto que vai ter tanta novidade na minha vida, como já tá tendo, né? Eu já entrei nessa malha diferente e minha vida já tá outra. De um mês pra cá, minha vida já mudou. Outra coisa muito interessante: a minha casa, o meu jardim já mudou de energia. Porque a minha atenção, a minha casa que eu moro, né, em São Francisco, a minha atenção não tá mais nela, tá na outra. Eu tinha você sabe que as plantas e as flores naturais que nascem no nosso jardim são plantas que a gente precisa, né? Que elas vêm harmonizando. Por exemplo, quando eu tava lá na casa da montanha... Tudo bom? Tudo bem? S10 diesel, tá? Enche o tanque pra mim, por favor. Lá na montanha, por exemplo, nasceu uma vez, eu acordei de manhã, tava repleto de uma florzinha amarela. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Dandelion, que é o Dandelion, que o floral dele é um floral da Califórnia.
O dandelion, me desculpem se eu não estiver pronunciando corretamente, né, essa palavra em inglês. O dandelion, ele faz um tufinho assim amarelinho e ele trabalha a pausa. É pra gente descansar. E eu tava muito cansada naquele tempo na montanha, lá no final, quando eu tava já iniciando. Eu tinha acabado de fazer a cirurgia nas varizes, estava iniciando todo o trabalho de reabilitação oral e veio aquela energia do dandelion falando assim: para, Carla, você precisa parar. E, gente, uau! Eu sentei na grama e era tanto tufinho daquele amarelo, era uma coisa tão linda, tão linda, tão linda, tão linda. E nessa casa aqui de baixo, eu normalmente levo mudas, algumas mudas de algumas plantas quando eu me mudo, né? A primeira planta que eu faço muda é o boldo do Chile, que eu amo, a energia do boldo. Que ele tem energia de Saint Germain também, por causa das suas flores lilazes. Lilazes, é um lilás estonteante, né? A flor do boldo, estonteante. Então, quando... Tudo bom? É débito, tá? Então eu levo algumas mudas. E eu tenho lá, que eu trouxe da montanha, colocar. E apagou. Eu encostei aqui sem querer. Já foi de novo. Sabia? Foi. Não, não precisa não. Obrigadão, tá? Então deixa eu voltar agora aqui, né? Então assim, ontem eu já vou ter que desligar, porque eu tô indo na podóloga e eu não sei chegar lá sozinha, eu tenho que usar o aplicativo. Então, para finalizar aqui, assim, as plantas que nascem num lugar onde a gente mora, elas estão equilibrando o lugar, né? E o que eu quero falar é que tem uma planta lá que na montanha ela se deu muito bem, na casa aqui de baixo ela se deu muito bem, e quando eu fui ver ontem, ela simplesmente sumiu e nasceram trapoerabas ali. E a trapoeraba que nasceu ali, a trapoeraba, ela trabalha estagnação, coisa que na minha vida não tem, mas que vai ser trabalhado, obviamente vai trabalhar o lado positivo da estagnação, que é movimento, né? Vai trabalhar nas pessoas que vão morar na casa, entendeu? Ou no próprio ambiente. É incrível, né? Gente, então beijo, que eu tenho que achar aqui o lugar, que eu já tô em cima da hora. Beijo, te amo, sou grata.